da CEPAC Brasil, realizada em Balneário Camboriú, Santa Catarina, Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, destacou o papel central de Jair Bolsonaro na condução do partido, afirmando que é Bolsonaro quem decide a vida do PL hoje. Além disso, ele elogiou o trabalho de Eduardo Bolsonaro, apontando-o como um potencial candidato ao Senado por São Paulo em 2026, embora essa decisão ainda dependa de Bolsonaro. Enquanto isso, Ricardo Salles, que é deputado pelo PL aqui de São Paulo, anunciou planos de concorrer ao Senado pelo Estado paulista ao lado de Eduardo Bolsonaro. Durante a CEPAC, Salles expressou o desejo de fortalecer a presença da direita no Senado, criticando a atual inclinação esquerdista da casa. Apesar de ter recebido o convite para retornar ao Novo, não confirmou se vai disputar a vaga por este partido. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Muitas movimentações da direita, isso ficou claro, explícito na edição da CEPAC. Enfim, 3 aspectos para a gente analisar. Primeiro, a declaração de Valdemar da Costa Neto, que é muito experiente, dizendo que é Jair Bolsonaro quem decide absolutamente tudo no PL. Será? E além disso, claro, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles podendo concorrer ao Senado em 26. Um pelo PL, certamente, o outro não sabemos, mas teria que ser pelo um outro partido, né? Talvez o Dávila nos traga aí alguma informação quente, bastidores aí. Bom, eu diria que mesmo quando Bolsonaro não toma decisão no PL, até isso é combinado com ele por Valdemar da Costa Neto, numa situação bastante curiosa, porque, no fundo, os dois não podem estar no mesmo ambiente por decisão judicial, né? Eles têm que se falar por intermediários, né? A coisa meio estapafúrdia, se você parar para pensar sobre essa situação entre o presidente do partido e a sua figura mais importante hoje, que é o caso do PL. Agora, para o Senado, eu acho primeiro que Ricardo Salles foi vítima de uma violência partidária. O PL não dá a ele a legenda para disputar a prefeitura, ele pontuando bem como estava, é uma violência partidária. Você não pode puxar o tapete de um deputado, né, no exercício do seu mandato, que teve uma quantidade de votos astronômica e, apesar de estar super, se não me engano, algumas pesquisas davam ele com 18% de intenção de voto, o partido vai simplesmente tira essa possibilidade dele concorrer para fechar um acordo para apoiar um candidato que não tem nada a ver com o perfil do eleitor de Jair Bolsonaro, ou pelo menos aquele perfil clássico do eleitor de Jair Bolsonaro. Agora, existe a possibilidade de Salles ir ao Senado, né, com uma candidatura ao Senado por outro partido, com o apoio de Bolsonaro? Existe. Agora, acho que, de fato, está bastante cedo ainda para fazer essas costuras. Ficou claro nessa decisão de apoiar Ricardo Nunes que há um pragmatismo político muito evidente, sobretudo no PL de São Paulo, e que Jair Bolsonaro não tem se mostrado disposto a enfrentar isso. Certamente o foco será a candidatura de Eduardo Bolsonaro ao Senado, né? Me parece claro até aqui que há uma estratégia da família Bolsonaro se encontrar toda no Senado a partir de 2027. Então faz sentido essa candidatura de Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Mas, de novo, muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Sem dúvida alguma. Você, Dávila, o Beraldo fez uma provocação. Será que você tem alguma informação de bastidor em relação à possibilidade de Ricardo Salles, primeiro, trocar de partido e depois disputar o Senado em São Paulo pelo Partido Novo? Olha, o que é fato hoje é que o Partido Novo abriu as portas para Ricardo Salles, mas aí tem um outro problema. Valdemar da Costa Neto precisa liberar Salles, porque hoje Salles, se mudar de partido, perde o mandato de deputado federal. Então precisa ser um jogo combinado. E eu não sei se isso é do interesse hoje de Valdemar Costa Neto. Então essa é a primeira barreira. A segunda é a questão das eleições majoritárias. Nós não podemos esquecer que eleição majoritária, principalmente para o Senado, é uma composição. Quem será o candidato a governador? Vai ter que estar numa grande chapa, vai ser uma orquestrar com os partidos. Não é uma coisa simples, né?
Você pode falar assim, eu quero ser candidato a deputado federal. Realmente, aí é muito mais simples. Você quer ser candidato a deputado federal, luta pela legenda do partido. Agora, a eleição majoritária é uma postura bem mais complicada. E entendendo que esse desejo de Eduardo Bolsonaro disputar o Senado por São Paulo, e aí sim eu acho uma candidatura muito factível, ainda mais se o presidente Bolsonaro assim o desejar, é difícil ter dois candidatos para o Senado exatamente com o mesmo perfil, porque um vai roubar votos do outro. Quem vota no Eduardo Bolsonaro é o mesmo cara que votaria no Salles. Mas então, eu acho que são dois, né? Em 26 difícil. São dois, né? São 2 votos. Pois é, mas vai rachar o voto? Mas aí racha. Não, vota duas vezes. São dois candidatos para o Senado. Então, mas o que eu estou dizendo é o perfil do eleitor. É o perfil do eleitor. E eu acho que se tiver, ou no caso hoje de Eduardo Bolsonaro, que ele vai ter a vitória mais estrondosa da história do Senado de São Paulo. Entendeu? Então, assim, precisa ver. E aí outra coisa, é bom ter um bom nome para puxar voto para a legenda, para deputado federal, que é outra coisa importante, porque é isso que determina o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então é um jogo muito complicado. Não é hora ainda de discutir candidaturas para Senado em 2026. O fato é que Valdemar Costa Neto faz essa deferência a Bolsonaro, no sentido óbvio, numa conferência onde Bolsonaro era a grande estrela junto com Javier Milei, mas a gente sabe que Valdemar Costa Neto fala isso, mas no fundo, na hora do vamos ver, ele age como dono do partido, e às vezes até contrariando o presidente Bolsonaro. Então, muito cedo, mas eu entendo que a candidatura de Eduardo Bolsonaro para o Senado em 2026 por São Paulo, essa sim pode ser uma carta importante, inclusive para aglutinar esse candidato de direita que tanto nós conversamos aqui nos Pingos nos Is. Pois é, na última vez que 2 cadeiras foram disputadas foi na eleição de 2018. Pelo menos aqui em São Paulo houve uma surpresa. Só relembrando esse episódio, Major Olímpio, saudoso senador falecido durante a pandemia, viu, Dávila? Ele ficou em primeiro lugar. E a Mara Gabrilli, mais de centro, disputou pelo PSDB, acabou ficando em segundo lugar. Enfim, só trazendo justamente o perfil daqueles que venceram em 2018. E Eduardo Suplicy, né, que sempre venceu o pleito para o Senado aqui em São Paulo, acabou ficando em terceiro lugar, ficou de fora. Você, Mota, o que a gente precisa considerar, primeiro, a fala de Valdemar Costa Neto, dizendo que é o Bolsonaro quem decide absolutamente tudo no PL, mas como bem lembrou o Beraldo, eles não podem se falar, né? Sempre tem um intermediário que acaba levando a informação de um para o outro. E, além disso, as articulações para a disputa do Senado por São Paulo. Será que Salles sai do PL e vai para o Novo para disputar também uma cadeira do Senado Federal? Essa quem deve saber é o Dávila. Eu acho que o Dávila sabe mais do que está dizendo aqui. Mas eu vou começar fazendo também o elogio do deputado Eduardo Bolsonaro. Ele realmente faz um trabalho como poucos fazem na política brasileira. É um trabalho de discussão de ideias e disseminação de boas ideias. E a organização da CEPAC é prova disso. Eu já participei de 2 CEPACs. Em pouco tempo, essa conferência se tornou o fórum mais importante para vozes conservadoras e liberais. Eu já tenho uma pequena estrada política e é abismal a diferença entre o nível das discussões no CEPAC e em outros eventos políticos dos quais eu já participei, né? É como você comparar Odorico Paragaçu com o Ronald Reagan ou Margaret Thatcher. Quanto a Jair Bolsonaro, ele continua sendo o político mais popular e influente do Brasil. Eu acho que essa situação só vai se tornar, a popularidade dele só vai crescer, só tende a crescer, porque ele tem o melhor cabo eleitoral do Brasil, que é o governo federal brasileiro. Não deixa ninguém esquecer de Jair Bolsonaro nenhum dia. Agora, o Ricardo Salles é outro político excepcional. Que bacana poder falar de quadros políticos da direita, né? Eu conheci o Salles há muito tempo, quando ele era candidato pelo Partido Novo. Depois ele se tornou ministro do Jair Bolsonaro e aí foi atacado pelo então presidente do Partido Novo, que não admitia como é que podia isso. Eu achei que o presidente do partido devia ficar super feliz. Poxa, um quadro do partido dele foi escolhido para ministro, mas não. E o Salles pegou o que deve ser o ministério mais complicado, depois da economia
e da Justiça. Ele foi demonizado. Ricardo Salles era atacado dia e noite como o destruidor do meio ambiente. Hoje, a situação ambiental é muito pior, mas os acusadores de Ricardo Salles estão todos caladinhos, porque eles têm lado. Eles só se preocupam com o meio ambiente quando isso ajuda na agenda política deles. Isso é um ambientalismo de resultados, meus amigos. É subserviente aos interesses dos financiadores internacionais dessas ONGs, dessa turma. Então, só por ter enfrentado esse ecossistema do mal, Ricardo Salles já merece a cadeira de senador. É claro que, além disso, ele é um dos políticos mais preparados, inteligentes e articulados que eu conheço. Pois é, quer fazer um complemento, Dávila, em relação ao que disse o Mota? Depois eu passo para o Beraldo. Então, só para colocar aqui mais uma vez a questão do Senado, é que o Senado envolve vários partidos, né? Então precisa saber qual é o partido que vai trazer mais vantagem para a candidatura do governo do Estado. Então é difícil a gente ter duas pessoas do mesmo perfil, não mais numa sigla menor, numa sigla maior. Eu acho que isso vai ser uma questão mais à frente. Mas o bom é que a gente está discutindo nomes hoje já, e isso mostra que a direita está ganhando cada vez mais espaço, né, nas discussões políticas, nos debates das candidaturas. Ou seja, agora é preciso ter juízo para manter boas chapas e não cometer o erro do Partido Democrata Americano. É esse o ponto fundamental no momento. Agora, Beraldo, claro, tem essa movimentação de Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, possibilidade dos dois disputarem o Senado por São Paulo em siglas diferentes. Além disso, em outro momento, já ouvimos também a possibilidade de Michele Bolsonaro disputar o Senado Federal, talvez pelo Distrito Federal. Outros chegaram até a mencionar o estado do Paraná. Enfim, mas a gente tem visto uma mobilização, uma movimentação de partidos mais à direita, conservadores, liberais, de buscarem bons nomes para fazer um Senado em 26 mais liberal-conservador. Por que apostar no Senado? Por que parece tão estratégico mudar um pouco o perfil do Senado Federal, hein, Beraldo? O poder do Senado é muito grande e o Senado tem faltado ao Brasil. Essa é a realidade que nós temos. Há uma série de circunstâncias onde mandatos de senadores e deputados também foram ameaçados com justificativas absolutamente estapafúrdias, e você vê que esses julgamentos eles acabam ali, no fundo, sofrendo uma pressão de negociações de bastidores e tal, anos depois da eleição, ou mais de um ano depois da eleição, o que para mim é absolutamente inaceitável. Como é que uma corte, seja ela qual for, pode ameaçar tirar um mandato concedido de forma legal, lícita, pelo voto de, às vezes, mais de 1 milhão de eleitores de um determinado estado? E aí você vai, então, se aquela candidatura era uma candidatura que venceu de forma fraudulenta, ela sequer deveria ter sido chegado à posse. Chegou à posse, parece que tem parte aí dessa estrutura brasileira que não está nem aí. Um ano depois, 2 anos depois, a gente tira o mandato e dane-se. O Estado que se dane. Vivemos essa expectativa em relação a Sérgio Moro, por exemplo. E agora a gente vê que o clima em relação ao Senado continua muito ruim, porque cria-se uma situação onde alguns assuntos se tornam proibidos, e não pode ser proibido. O Senado precisa ter liberdade para exercer o seu papel. O Senado precisa, por exemplo, discutir de forma muito aberta e franca se cabe ou não cabe impeachment de ministro. Por que não? E que se chegar à conclusão que não cabe, que se chegue a essa conclusão. Mas por que ter medo do debate? Então, como na próxima eleição haverá renovação de 2/3 do Senado, e por isso se vota 2 vezes, por isso se vota em 2 candidatos, a gente terá a oportunidade de ter um Senado com uma composição mais firme, independente, senadores que não têm essas fragilidades, essas preocupações, que vão chegar lá
com o peito aberto para exercer o seu papel e que sejam políticos experientes no trato da política, para que saibam o que fazer desde o momento 1, porque também vejo senadores que vão para lá e desaparecem, Caniato. É inacreditável que seja assim. Não se pode ver uma vaga no Senado Federal de 81 senadores, ver uma vaga sequer ocupada por um preguiçoso, ocupado por alguém que sempre tem uma desculpa para não fazer nada, que não vai à tribuna fazer um debate sequer sobre temas relevantes da sociedade brasileira. Então, precisamos de um Senado certamente diferente, que seja um perfil conservador, formado por pessoas que estão lá para fazer aquilo que o voto lhes deu como obrigação. Tá certo. Uma osciladinha no áudio do Cristiano Beraldo, depois corrigiu, conseguimos compreender a finalização, encerramento do pensamento do Cristiano Beraldo. Aqui, Programas Pingos nos Is, agradecendo muito a audiência das pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Estamos trazendo os nomes que vêm sendo aventados para a disputa do Senado em 2026. Existe a possibilidade de Eduardo Bolsonaro disputar o Senado pelo PL aqui no estado de São Paulo, e também Ricardo Salles poderia mudar de partido, sair do PL, ir ao Partido Novo e também disputar uma cadeira pelo Senado em 2026. Mota, você quer fazer um complemento, por favor? Acho que o seu microfone está fechado. Checa aí, por favor. Perdão. Eu queria só que as pessoas refletissem sobre a qualidade dos quadros que nós estamos discutindo aqui. A competência, a experiência, a disposição de discutir ideias, dá esperança para a gente de que o Brasil ande para frente. Quem já foi em alguma dessas reuniões da CEPAC, né, que é uma conferência conservadora, volta transformado da experiência, porque o Brasil tem uma quantidade muito grande de pessoas competentes, de pessoas que entendem o que está acontecendo no mundo, e essas pessoas têm que participar da política. A política tem que deixar de ser o domínio, que ainda é no Brasil muito isso, dos espertos profissionais, de gente que não deu certo em quase nada na vida, arrumou uma boquinha e faz carreira na política. E eu dou razão. Esse é o momento de eu dar um pouco de razão ao que o Cristiano Beraldo sempre diz, porque eu compartilho com ele a indignação de ver essas figuras caricatas se reproduzindo na nossa política. Parece que eles fazem clones deles mesmos. E uma das marcas dos grandes estadistas é formar outros estadistas, muitas vezes melhores do que aquele que os formou. O Milor Fernandes tinha uma frase meio adaptada que diz assim: um presidente que nomeia ministros mais inteligentes do que ele é mais inteligente do que eles. E é nessa direção que o Brasil tem que caminhar. E a gente fica com um olho brilhando e rezando todo dia, pensando nesse Senado que vai tomar posse em 2026. Imagine as coisas maravilhosas que ele pode fazer.